Que alegria é poder reunir-se em torno da palavra de Deus e ser fortalecido pelo poder da palavra de Deus. Não há nada como a sua palavra, e eu adoro quando a lemos e quando a falamos e quando a cantamos e a reforçamos. E que alegria, que alegria, que alegria. Bem, nosso texto bíblico de hoje vem de Josué, capítulo 1, versículo 8. Observe isso na nova tradução viva das Escrituras. Estude esse livro de instruções. Medite nele continuamente, dia e noite, para que você tenha certeza de obedecer a tudo o que está escrito nele. Só então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. E estamos falando hoje simplesmente do assunto o poder da palavra. O poder da palavra. A Bíblia ensina que Deus está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Não apenas pelo poder da sua palavra, mas pela palavra do seu poder. É porque o poder de Deus é liberado pela sua palavra. É por isso que Jesus pôde falar com Lázaro e chamá-lo para sair, e ele sairia. Quero dizer, uma pessoa morta poderia voltar à vida, uma pessoa com a mão ressequida poderia ter sua mão restaurada apenas pela palavra do Senhor. A árvore murcharia, secaria e morreria apenas com a sua palavra. Há poder na palavra de Deus. Então estamos falando sobre o poder da palavra, o poder da palavra. E observe, na nova tradução viva de Josué 18, não diz apenas para ler o livro casualmente, diz para estudá-lo, porque quando você estuda a palavra de Deus, você tira mais proveito da palavra do que apenas lê-la. Quando você estuda, há uma intenção. O estudo é sobre uma disciplina de aprendizagem, Você pode ler algo e não aprender nada, mas quando você estuda, você tira mais proveito disso. E ele diz que é por isso que ele diz para estudar este livro de instruções. Você sabe que usamos a Bíblia às vezes como uma sigla BBL e como instrução básica antes de deixar a terra. É uma instrução básica antes de deixar a terra. Este é um livro de instruções que nos ensina como viver de acordo com a vontade de Deus na terra. Então este livro que acreditamos que fala conosco, nos dá vida e somos gratos a Deus pela vida que está na palavra. Agora eu quero que entendamos um pouco mais em detalhes, porque é importante para nós sermos capazes de estudar este livro de instruções. Quero dar-lhe algumas coisas que Deus faz por nós através da Bíblia. Observe algumas coisas que Deus faz por nós através da Bíblia. Número 1, Deus se revela e sua vontade para nós através da Bíblia. Ele se revela através das Escrituras. Ele revela seu amor através das Escrituras. Ele revela sua graça através das Escrituras para nós. Sua paciência, sua justiça, sua misericórdia. Deus se revela através da Bíblia, através das Escrituras. E Ele revela sua vontade para nós através das Escrituras. Seu plano para nossas vidas. Número 2. Deus fornece orientação e sabedoria. Este é um livro de sabedoria. É um livro de orientação. Então é por isso que ele nos diz, Salmo 119, versículo 105, a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, porque é um livro de orientação. Está cheio de sabedoria de Deus. Número 3, este livro fornece, ele nos convence e nos corrige. Ele nos convence e nos corrige. Hebreus capítulo 4, versículo 12, nos lembra que a palavra de Deus é rápida e poderosa, ou viva e poderosa, mas afiada do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apto a discernir os próprios pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus nos conhece, então ele pode trazer sua palavra e convencê-lo em seu coração. E até que haja uma convicção, não nos arrependemos. Nos arrependemos por causa de uma convicção.
A verdade traz a convicção necessária para a mudança, e a convicção é o ministério atual do Espírito Santo na Terra, porque o Espírito Santo convence o mundo do pecado. Ele os convence, então a palavra de Deus fornece convicção e nos corrige. Número 4. Ela nos dá nutrição espiritual. Nutrição espiritual. Como sabemos que Jesus nos disse isso em Mateus capítulo 4, versículo 4. O homem não viverá somente de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, este é o nosso alimento espiritual. Isso nos impede de comer espiritualmente, porque este é o nosso pão de cada dia. E queremos participar disso. Número 5. Ela traz conforto e encorajamento. A palavra de Deus traz conforto e encorajamento. Ele nos diz: seja de bom ânimo. Você sabe, não tenha medo, tenha bom ânimo. O Salmo 34, versículo 18 nos lembra que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e aqueles que têm o espírito contrito. Você sabe, Deus se atrai para ferir as pessoas porque Ele é um Deus que nos consola e nos encoraja. Então Ele traz a palavra, traz conforto e encorajamento. Número 6, Ele constrói a fé. A palavra de Deus constrói a fé. Como sabemos disso? Romanos 10, 17. Pois pela fé, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Aí está. Então ela constrói nossa fé. Constrói nossa fé. A palavra de Deus constrói nossa fé. Número 7. Ela nos equipa para o serviço. Ela nos equipa para o serviço. 2 Timóteo 3,16 e 1 Timóteo 1,17. Nos lembra que toda a escritura é criada por Deus e é útil para o ensino, para a correção e para a educação, para que o servo de Deus seja perfeito e plenamente preparado para toda boa obra. E isso nos equipa para o serviço na obra do Senhor. Número 8. Este livro nos transforma. Este livro nos transforma. Então observe que Deus se revela em sua vontade. Ele fornece orientação e sabedoria, nos convence e nos corrige. Ele nos dá alimento espiritual. Ele traz conforto e encorajamento. Ele constrói a fé. Ele nos equipa para o serviço e Ele nos transforma. Não se conformem com o que vocês são, imitando o mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente. Com este livro, renove sua mente. Ela nos transforma. Ela nos transforma. Agora, aqui está algo que realmente me preocupa profundamente, do grupo de pesquisas Barna, que George Barna disse. Observem isso. O que descobrimos é que 9 em cada 10 americanos determinam seus valores, seu caráter, suas principais escolhas de vida e seu estilo de vida com base em coisas que não são a Bíblia. 9 em cada 10 americanos. 9 em cada 10 americanos determinam seus valores, seu caráter, suas principais escolhas de vida e seu estilo de vida com base em coisas que não são a Bíblia. E é por isso que ele diz: ouça, estude esse livro de instruções para que você possa fazê-lo, então terá bom sucesso. Ele diz: abençoarei sua vida. Isso é algo que ele diz que precisamos levar em consideração ao tentarmos descobrir como podemos transformar a cultura americana. Agora pense nisso, 9 em cada 10. Isso significa que existem alguns chamados cristãos que não são determinando seu valor, seu caráter, suas principais escolhas de vida e estilo de vida com base na Bíblia, mas eles estão determinando isso com base em algo diferente da Bíblia. É por isso que você encontra pessoas da igreja agindo como o mundo. Isso deveria ser uma diferença entre nós e o mundo. Quero dizer, somos todos humanos, mas não agimos todos da mesma forma. Nem todos acreditamos na mesma coisa. Ouça, o comportamento segue a crença. E se isso não está moldando sua crença, não é de se admirar que haja tantos loucos reclamando em nome de Jesus. É incrível, mas uma coisa encorajadora para o meu coração é que no ano passado, em 2024, as vendas da Bíblia aumentaram 22% em relação a 2023. 22%. Eles eram UPS vendas da Bíblia. Algumas pessoas estão se voltando para a Bíblia. As vendas da Bíblia aumentaram 22%. Isso é uma boa notícia para mim. Isso é uma notícia muito boa para mim. Mas eu amo as palavras deste velho teólogo, R.C. Sproul. Observe o que ele disse. Ele diz: acho que a maior fraqueza na igreja hoje é que quase ninguém acredita que Deus investe seu poder na Bíblia.
Todos estão procurando poder em um programa, em uma técnica, em tudo e qualquer coisa, exceto onde Deus a colocou, sua palavra. Deus colocou seu poder em sua palavra. Seu poder está em sua palavra. E quando você fala a palavra de Deus, o poder sai. E quando você usa a palavra, o poder de Deus é liberado em sua vida. Estou apenas dizendo que este é o momento de usarmos a Bíblia. Se alguma vez precisamos da Bíblia, precisamos da verdade e do poder desse livro para voltar às doutrinas do diabo, falsidade do diabo, falsa. Você sabe, identidades, filosofias falsas, coisas falsas que imitaram e parecerão de Deus, soarão como se fossem, eles borrifarão com alguma coisinha espiritual, mas na raiz disso há algo demoníaco que foi projetado para, em última análise, enganar. Então Deus está dizendo: ouça, eu quero que você estude esse livro da lei, ele não se afastará da sua boca, pense nisso o tempo todo, isso deve ser um foco central em sua vida, não de vez em quando, não que você corra para isso quando estiver em apuros. Esse livro da lei não se afastará da sua boca, mas você meditará. Meditar significa falar repetidamente, proferir isso para si mesmo. Falar essa coisa repetidamente até que ela chegue ao âmago do seu ser e você reprograme sua mente e seus desejos comecem a mudar. E mudar isso vai acontecer e você nem vai perceber que está acontecendo, mas Deus, quando você apenas recebe o poder deste livro dentro de você, no começo, a Bíblia diz em João 1, versículo 1, no começo era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Se você realmente quer Deus, receba a sua palavra. Se você realmente quer Deus, receba a sua palavra. Receba a sua palavra. Receba a sua palavra. Posso apenas lhe dizer isso? De acordo com o Guinness Book do mundo, os recordes, a Bíblia é o livro mais vendido da história. É o livro dos recordes mundiais. É o livro mais vendido. Agora, uma coisa é vender um livro, outra coisa é lê-lo. Outra coisa é colocá-lo em prática, você sabe, estudá-lo. Outra coisa é definir sua vida de acordo com os seus princípios. É aqui que você coloca esse livro dentro de você. Mas aqui está o que eu quero que você perceba. Um estudo foi feito pelo Centro de Engajamento Bíblico, onde eles reuniram 40 mil pessoas. 40 mil pessoas dos Estados Unidos, de 8 a 80 anos. E eles queriam ver como as pessoas de 8 a 80 anos se envolviam com este livro que chamamos de Bíblia. E aqui está o que eles descobriram. Pessoas que liam a Bíblia até 3 vezes por semana tinham um efeito insignificante em áreas chaves de suas vidas, mas quando a liam 4 vezes por semana, coisas notáveis aconteciam. Agora, dessas 40 mil pessoas que eles estudaram, aqui estão os resultados de pessoas que liam suas Bíblias pelo menos 4 vezes por semana. 4 vezes por semana. Aqui está o que aconteceu. Número 1. Sentimentos de solidão caíram 30%. Sentimentos de solidão caíram 30%. Problemas de raiva caíram 32%. Problemas de raiva caíram 32%. Há algumas pessoas que você precisa ler a Bíblia. Seus problemas de raiva caíram 32%. Ouça. Número 3. Amargura no relacionamento cai 40%. A amargura no relacionamento. Vocês precisam ler a Bíblia juntos. A amargura no relacionamento cai 40%. Entre essas 40 mil pessoas entre 8 e 80 anos, a amargura no relacionamento cai 40%. Número 4. O alcoolismo cai 57%. 57%. O alcoolismo cai. Meu Deus, se não há outro motivo para ler e estudar sua Bíblia. Bom, Deus Todo-Poderoso. Número 5. Sentimentos espiritualmente estagnados caem 60%. Você sente que está em sentimentos de estagnação espiritual caíram 60%. Outro dado muito importante. Pessoas que veem pornografia caiu 61% apenas em ler a Bíblia. Isso é um efeito do que acontece por dentro. Não é porque está apenas dizendo para você não fazer isso, está enchendo você de coisas boas e mudando seus desejos. Ver pornografia cai 61%. Número 7. Compartilhar sua fé aumenta 200%. Só quando você lê sua Bíblia, você fala sobre o que pensa, sobre o que você pensa, é o que você traz. E quando você enche sua mente com os pensamentos de Jesus, você começa a compartilhar sua fé, porque você tem lido sobre as coisas de Deus. Agora você começa a falar sobre isso. Número 8.
Discipular outros aumenta 230%. Apenas lendo sua Bíblia 4 vezes por semana. O que acontece se você ler 5 vezes? Meu Deus! 6! Empurre os limites este ano e leia sua Bíblia e observe a transformação que começa a acontecer apenas lendo a palavra. Estou lhe dizendo que há poder neste livro. Há poder nesse livro. Posso lembrá-lo disso. Esse é o único livro no mundo que toda vez que você o abre para lê-lo, o autor está presente. Quando você abre esse livro para lê-lo, o autor está presente. E às vezes ele pode simplesmente alcançar este livro quando você está desanimado ou quando precisa de direção. E enquanto você está procurando uma palavra, Deus lhe deixará um versículo e falará ao seu espírito exatamente onde você está e começará a confirmar algumas coisas com as quais você tem lutado e com as quais tem lutado. E às vezes é apenas para obter a palavra que o ajudará a dormir à noite e a paz virá sobre a sua alma. Apenas uma palavra de Deus. Estou apenas lhe dizendo que há poder na palavra de Deus. Há poder no livro. Há poder nesse livro. E eu só queria mostrar a vocês por meio de pesquisas. Não é opinião de alguém, não é algo para sentir bem. Apenas dizendo, bem, você sabe que sua vida vai melhorar um pouco. Eu queria que você soubesse como isso vai melhorar. Eu quero que você veja algumas coisas que podem acontecer quando você realmente se envolve com este livro que chamamos de Bíblia, que é um livro vivo. É um livro vivo. Estou apenas dizendo a vocês que não posso explicar porque li este livro tantas vezes e não consigo explicar quantas vezes já li, como não conseguia ver as coisas que vejo agora, porque o livro está vivo. Não é que ele mudou. Eu mudei e ele mudou. Ele está vivo e fala comigo agora porque estou em um lugar onde posso recebê-lo agora, onde estou em um nível agora, onde posso ver mais desta altura do que eu podia ver lá embaixo. Sempre esteve lá, escondido no livro. Ele o reservou para o momento em que eu precisava agora. Deixe-me dar a vocês 7 maneiras de se envolver com a Bíblia enquanto você medita sobre isso. 7 maneiras simples. Número 1, leia. Número 2, escreva. Escreva. Se você escrever um versículo da Bíblia, isso vai te ajudar a memorizá-lo. Há algo sobre isso. Quando você escreve, reforça a informação. Para você só de escrever a escritura, na verdade ajuda você a memorizar. Você está com problemas para memorizar? Escreva. Número 3, cante. Cante a palavra, cante a palavra. O Senhor deu a minha esposa algumas canções. Eu lembro que estávamos parados em frente a um aeroporto em DC. Uma vez o Senhor lançou uma música inteira nos Estados Unidos baseada na palavra. Era uma escritura e Deus vai te dar. Só estou te dizendo, se você ler, você escreve, canta, diga, ore. A palavra. Ore a palavra. Número 6, memorize. Número 7, compartilhe. Meu Deus, enquanto você se envolve com a palavra de Deus, se você apenas ler, escrever e cantar e memorizar, e compartilhe, sua vida vai mudar. E o mundo ao seu redor começará a melhorar. Se você apenas ler, escreva, cante, diga, ore, memorize e compartilhe, as coisas vão melhorar. E ouça, a palavra é tão importante, é tão incrivelmente importante. A palavra do Senhor é tão importante que Deus não fará nada, exceto se o fizer por uma palavra. Nada acontece no reino de Deus até que algo seja dito. Nada acontece no reino de Deus até que algo seja dito. O mundo está em caos até que Deus abra a boca. Quando Deus sai em Gênesis capítulo 1 e a escuridão estava sobre a face do abismo e tudo era caótico e desordenado, e Deus falou e disse: haja luz. E Deus trouxe uma luz para a situação caótica, e esse foi o começo da ordem chegando, apenas para ser capaz de vê-la. Porque um problema bem definido, como Charles Kenna disse, um problema bem definido é um problema que está meio resolvido, apenas para acender a luz, para ver o tipo de bagunça com a qual você está lidando. Isso é metade do problema, isso é metade para responder, é apenas ser capaz de vê-lo. E a palavra é uma luz, ela acende uma luz sobre o seu problema. Tenha uma luz sobre o seu problema, porque se você está pensando que é realmente o seu estômago, não, as coisas que estão fazendo o seu estômago se sentir assim, e a palavra realmente revelará a verdadeira razão pela qual você tem úlceras, mostrará a razão pela qual você está tendo problemas para dormir. Talvez não seja o que você comeu, talvez seja o que está em seu coração. Mas a palavra de Deus, Amós 3:7, observe isso, certamente
O Senhor soberano não faz nada sem revelar seu plano aos seus servos, os profetas. Pergunte-se por quê? Por que um profeta tem que dizer? Ele tem que falar. Deus traz uma revelação a uma pessoa profética para que ela possa falar. Essa é a razão pela qual Deus mostrará coisas profeticamente em oração, para que você possa orar, para que você possa falar, para que você possa declarar. Uma coisa declarada se estabelece. Deus tem que falar a palavra. É por isso que Ele nos dá coisas proféticas. Ele não fará nada na terra, exceto revelar seus planos aos seus servos.